Postaram a derrota do Vasco, é renda fixa. Renda fixa. Sem condições, galera. Sem condições, sem animação nenhuma de estar fazendo live aqui. Abrir essa live aqui, vou ser bem rápido, bem instantâneo, porque sem condição nenhuma, sem animação nenhuma. Senão eu vou ficar aqui só xingando, porque não tem condição, cara, não tem condição. Graças a Deus a internet aqui da onde eu tô no bar tá caindo e o jogo tá travando. Depois você abaixa um pouquinho pra mim, Tricolor, fazendo um favor? Só pra... Eu desligo essa merda aí também, pode desligar essa merda aí, acabou esse jogo já, pode desligar essa merda aí. Enfim, galera, ó, sem condição. Pra quem aí deixou de me seguir porque eu critiquei Pedrinho, que aqui, ó, tô com o controle aqui da televisão do bar, sabe o que eu vou fazer, ó? Sabe o que eu vou fazer, ó? Ó, desligar essa merda. Ai, desculpa, Tricolor. Desligar essa merda, porque não tem condição, galera. Não tem condição. Pra quem fica defendendo Pedrinho, pra quem fica defendendo Felipe, rapaz, não tem nenhum indício de melhora financeira. Não tem. Os caras soltaram um balanço financeiro de 4 páginas. Igual o financeiro de botequim, que é na caderneta. Não tem time, não tem nada. O Vasco é uma várzea, é time de Vasco. Meu time do Willian aqui, ó, do VAR Boêmio, é melhor do que esse time do Vasco. É melhor do que esse time do Vasco. Hoje, deu vontade de fazer coisa. Eu falei que ia fazer, mas não fiz. Que é sair da porra da frente da televisão. Coisa que eu nem lembro a última vez que eu fiz isso. Mas não tem condição. O Vasco fode com a vida do torcedor, galera. Fode. Eu tô falando aqui, me segurando pra não ficar só xingando. Que a vontade que dá é xingar. Aí eu falo, a Força Jovem não vai... Tem que chegar em cima desses caras lá no CT amanhã. E foda-se. Foda-se se tem moral com o Pedrinho. Foda-se. Acabou o Pedrinho no Vasco. Vem, não vou vender pra qualquer um. É melhor qualquer um do que na mão desse merda. Desculpa, é triste falar isso de um cara que tem a sua história no Vasco, que é ídolo pra muita gente no Vasco. Mas como presidente é um bosta. E já estava escrito, o Pedrinho nunca foi síndico de um prédio. Como é que ele vai fazer uma boa gestão à frente do Vasco? Uma instituição cheia de problemas, cheia de dívida, toda bagunçada. Eu acho que foi até ilusão demais eu acreditar dele ser minha última esperança, de que o Pedrinho ia mudar o Vasco. A mudar porra nenhuma, é isso aí, ó. É daí pra pior. Se bobear, vamos ser rebaixados no Campeonato Brasileiro, porque você acredita que ele, com Marcelo Santana, vai conseguir trazer alguém no meio do ano? Você acredita que... Quem que vai querer vir jogar nesse time do Vasco? Você acha que o Léo Jardim vai querer jogar com esse time do Vasco? Vai querer renovar contrato com o Vasco? Enfim, galera, bizarro. Esse time do Porto Cabejo, ele disputa para não cair no Campeonato Carioca. Esse time é pior do que Bangu, pior do que Nova Iguaçu, pior do que Volta Redonda. E o Vasco tá tomando um baile desse time. Salvo engano, a última estatística aqui tava 4, 5 finalizações do Vasco contra 16 do Porto Cabejo. 16. Até o meu amigo que tá aqui, o Caio, até falou, pô, o jogo é na altitude. Falei, não, amigo, não é na altitude não tem desculpa nenhuma. O Mortinho, que todo mundo defende, não é culpa do Coutinho, tá? Esse resultado não é culpa do Coutinho. O problema do Vasco não é culpa dele. Mas, cara, o cara não precisa de elenco pra fazer diferença contra um Porto Cabejo, não é possível. O homem foi substituído, ele foi poupado no último jogo pra jogar esse e foi substituído. Teve uma bola que ele foi dividir, ele caiu. Ele foi dividir uma bola com o jogador do Porto Cabejo, o Coutinho caiu no chão, de bunda no chão. Cocão. Gente, time que tem Cocão, Alex Teixeira como opção no elenco, é time pra cair pra segunda divisão. Esses caras não jogam com lugar nenhum. Ah, Gustavo, mas o Pedrinho não tem dinheiro. 10 milhões no Maxime, 10 milhões no Lorde Augusto. Eu tenho mais gol do que o Lorde Augusto tem na carreira. Na minha breve carreira, se não fosse meu joelho. Dá uma risada aqui. Até que dar uma golada na cerveja. Não ia beber, eu saí do trabalho. Tô cheio de coisa pra fazer, mas aqui, eu vou tomar uma cerveja. Porque ninguém aguenta a merda desse time. Inclusive, se tiver uma cachaça aí, Tricolor, eu vou tomar uma cachaça também. Não tem condição, meu irmão. É só ficando bêbado pra conseguir dormir. Quem ama, quem é fanático igual eu, pra conseguir aturar esse time. Tristeza. Agora eu vou estar lendo alguns comentários de vocês aí. Cara, na moral mesmo, acabou a paz. Não sou contra a violência. Jamais aqui vou pregar a violência, porque isso não existe. Você agredir alguém só porque o cara é ruim no trabalho. Mas a pressão, ir lá na porta do estádio, xingar, fazer pressão, pedir pra sair. Bota o Sub-17 que foi campeão aí, que se bobear tem mais tesão pra jogar com esse time. Porque o problema do Vasco não é só futebol. Além do futebol, é tesão. Os caras não têm tesão nenhum pra jogar bola.
Eu, no meu time de pelada que eu jogo, que eu pago pra jogar, eu boto vontade, eu dou carrinho, eu brigo. Esses caras não tem tesão nenhum de jogar com a camisa do Vasco. Nenhum. Então vamos lá. Difícil, galera, difícil. Deixa eu tomar mais um gole de cerveja aqui. Vamos lá. Vê mais uma aí, Tricolor, por favor. Só não pode ser Spark. Então pode ser qualquer. Dá álcool aí, preciso de álcool. Dá um álcool aí, preciso de álcool. Então vamos lá, galera. Fabrício Souza mandou aí, se fosse na altitude seria 10-1. Que 10-1 você tá ainda otimista. Vamos lá, bando de comententes, o El mandou aí, o Hugo mandou Yuri Marçal, dia 31, isso aí, dia 31, quinta-feira não tem Yuri Marçal. Cocão, nem pra Várzea presta. Eliseu Jonathan mandou, o cara tirou o PH e colocou o Puma. A Márcia mandou aí, esse elenco não inspira nenhuma confiança, ganha uma e perde 3. Se tivesse ganhando uma, Ana, Márcia, se tivesse ganhando uma e perdendo 3, tava bom. O Vasco não ganha 6 jogos, são 6 derrotas, não, 5 derrotas e um empate. 5 derrotas e um empate. Então se ganhasse uma e perdesse 3, acho que a gente ia estar no lucro. O El mandou aí, Pedrinho nunca foi presidente. Teus mandou aí, Hugo Moura é um lixo. Cara, sabe uma coisa que eu sempre falo? O melhor jogador do Vasco é aquele que não tá jogando. Porque o que tá jogando a gente mete pau. Não, tem que vir um de fora. Igual a galera ficou. Não, o Capasso tem que jogar, Rapaz, se o Capasso jogar vai ser a mesma merda do João Vitor, a mesma merda do Lucas Freitas. O menino da base hoje, eu não vou falar não, pô, segundo, terceiro jogo como cara como profissional, jogando num time todo mal treinado, um time que não tem padrão nenhum de jogo, então não vou crucificar aqui o moleque da base. Agora, jogadores que têm experiência, como o João Vitor, Lucas Freitas, o Piton, gente, o Piton é uma sacanagem, o Piton nasceu cansado, o homem esqueceu como é que cruza uma bola, ele não dá um pique, ele não consegue fazer nada, nosso time tá entregue, sinceramente, a última esperança que eu tinha de ver um Vasco que meu pai viu, que meu irmão viu. Meu irmão é nascido na década de 80, meu pai de 60, ou seja, viram o Vasco ser campeão várias vezes, viram o Vasco ser campeão contra o Palmeiras no Maracanã. Eu, infelizmente, a minha geração que nasceu de 90 pra frente, basicamente só viu Copa do Brasil e 5 rebaixamentos. Só desgraça. Difícil. Eu não acredito, sinceramente, hoje é a gota d'água. Eu não acredito, acabou minha esperança de um dia ver o Vasco que meu pai viu, que meu irmão viu. Um Vasco que todo ano disputa um título. Vou falar mais, vou usar aqui para doer mais. Eu vou usar aqui o nosso rival como referência. O Vasco nunca vai ter uma sequência dessa que o Flamengo está tendo. O Flamengo vai brigar todo ano, nos próximos 10 anos, por título todo ano. Enquanto a nossa briga vai ser para não cair, briga política e os caralho. A realidade é dessa. O Vasco pode ganhar um títulozinho ou outro aqui ou lá, mas ver um Vasco sendo Vasco, ver um Vasco que briga, que luta, que disputa título, esquece. E aí, ô Caio, tá chegando flamenguista aqui ainda pra me sacanear, ó. Logo, foi eu falar o nome do time ruim e apareceu flamenguista. Mas esquece, ei, vamos, mano. Mas esquece, não tem condição. Eu não vou ver, você não vai ver, a nossa geração não vai ver, meu irmão. Tem uma cabeça de porco enterrada em São Januário, que se o Vasco contratar um anão, no outro dia um anão bate 2 metros de altura, entendeu? Se o Vasco casar com a mulher que é da vida, com a mulher da rua, no outro dia ela fala que vira santa e que só faz as coisas depois de casar. Então, gente, nós estamos fodidos. A realidade é essa. O Vasco é uma... Vamos aproveitar que o Vasco é caravela, né? O Vasco é uma nau sem vela. Estamos sem rumo à deriva no mar. A realidade é essa. Desculpa tá sendo duro. Tá falando, Gustavo, você tá de cabeça quente. Não é, cara. Não é só cabeça quente. Lógico que eu tô também. Mas não é só isso. Porque não tem condição do Vasco tomar de 4 pro time que é 13º colocado da Venezuela, galera. 13º colocado da Venezuela. Então, não tem condição, gente. Não tem condição. Deixa eu puxar. Só trocar um pouquinho de lugar por causa do volume da televisão aqui. Rapidinho. Então, não tem condição, é assim, revoltante, é triste o que a gente tá passando, o que a gente tá vivendo. E assim, vai vir o Diniz, porra, vai resolver. Se o Diniz, vai te falar, se vir Diniz, é pra pular de paraquedas pra Série B, não é pra cair pra Série B não, é pra pular de paraquedas.
Mas tem que contratar alguém, né? Tem que contratar alguém. Então, deixa eu ver aqui. Tô vendo que tem solicitação para participar ao vivo aqui. Deixa eu ver quem tá chamando aqui. Deixa eu ver os comentários de vocês, gente. Porra, na moral, eu tô fazendo a live aqui por vocês. Na moral mesmo, em consideração a vocês que me acompanham, que apoiam meu trabalho. Porque eu não tô com vontade nenhuma de estar aqui na frente do celular. Sinceramente, eu tô, assim... Porra, minha vontade é só de xingar, dar um murro na parede. Porra, encher a cara. Não dá vontade de fazer mais nada, mano. Não dá vontade de fazer mais nada. Esse time tá me deixando desgostoso, cara. Desgostoso mesmo. Brincadeira. Deixa eu ler aqui. Davi mandou aí, melhor vender o time todo e comprar esse time, ainda sobra dinheiro. João Vitor Branco mandou aí, esse Piton, das maiores enganações que eu já vi nos últimos jogos do Vasco. Se você analisar o lado esquerdo do Vasco, jogadas de perigo, vem todos do lado dele. Amigo, não só os últimos jogos, não. Desde a Copa do Brasil, até o Vasco ser eliminado da Copa do Brasil, ele estava jogando muito bem. Depois o homem esqueceu como é que joga a bola. Esqueceu. O Alexandre mandou aí ameaçar as famílias. Não, mano, isso não existe, cara. O que tem a ver a família? Eu faço aqui, ó. Não vou em perfil de jogador xingar. Entendeu? Não vou. Não fui. Descobri que sou bloqueado pelo presidente Pedrinho. Pedrinho me bloqueou. Nunca fui no perfil dele xingar ele. Jamais farei e vou incentivar alguém, principalmente ameaçar familiares. Pelo amor de Deus, isso é coisa de bandido. Isso não é coisa de vascaíno, não. Ameaçar a família das pessoas, isso é coisa de bandido. Isso eu não corroboro. Esse tipo de atitude aí não deve existir. A gente tem que ficar puto, tem que cobrar sim, cobrar trabalho, cobrar melhora, pressionar, mas esse negócio de ameaçar a família, falar que vai matar, isso não existe. Isso não é da minha índole, não é do meu caráter, espero que não seja de vocês também. Então, Alexandre, pelo amor de Deus, você tá falando de cabeça quente aí, mas esse negócio de ameaçar a vida, atentar contra a vida de alguém, principalmente da família dos jogadores, isso não existe, não existe. Ju Matos mandou aí, tá falando a verdade? Pô, o Fabrício mandou aí, afundou. O Wallace mandou aí, não é isso. Pablo mandou aí, finado Vasco. Alexandra, a gente vai arrumar uma Série B, meu parceiro. Infelizmente, esse time vergonhoso. Cara, a expectativa é essa, né, cara? A expectativa é a pior possível. Lucas mandou aí, Diniz com esses jogadores não faz milagre não, mano. Não, o Diniz, o Guardiola. Mas, cara, um mínimo de padrão de jogo pra gente não cair, um técnico tem que colocar. Porque assim, por mais aqui que eu tô revoltado com esse time de merda, o Vasco não é pior do que o elenco. Já que o Pedrinho falou que o nosso elenco é um dos 8 melhores, eu tenho batido que eu perdi mais de 4 mil seguidores por eu criticar o Pedrinho. Perdi esses mesmos 4 mil porque eu também falei mal do Coutinho, porque eu falo mal do Payet desde o ano passado, que não existe um jogador com rendimento do Payet ganhar 1,5 milhão do Vasco, não existe. Tô falando isso aqui desde o ano passado, tô tomando porrada aí, sou xingado, por isso que eu tô falando com um amigo aí que esse negócio de xingar não existe. Sou xingado na minha rede social, o nego fala que vai vir me matar por isso aqui, e aí? E aí? Aí eu não posso falar, eu não posso dar minha opinião, tá aí, ó. Pra ver eu falando que o time é um elenco de merda, que o Vasco não tem titular, que o Vasco não tem reserva. E eu tô tomando porrada e quieto. E ao contrário do Pedrinho, desse moleque, eu não fico bloqueando ninguém, eu não excluo ninguém do meu perfil. Não excluo. Mesmo que me xinga lá no comentário, deixa lá. Cagueando, continuo fazendo meu trabalho. E ainda tem que escutar ele ficar defendendo o jogador. Porra, o Felipe, um amador. Capasso, eu acho um merda também, acho que não joga nada. Mas não existe um funcionário do clube numa coletiva, numa coletiva de imprensa, virar e falar que o cara é um merda. Aí agora vai vender como o Capasso? Se o próprio diretor do Vasco falou que o cara é um merda, quem que vai querer comprar? A que preço vai querer comprar? Entendeu? Então, gente, difícil. Eu tô me segurando muito aqui, sinceramente. Eu não ia abrir live. Entendeu? Por causa da falta de tesão broxante que esse time é. Porque senão eu ia perder a linha, eu ia perder a razão, eu ia ficar só xingando. E não é isso que eu gosto de fazer. Mas assim, eu tô segurando muito, cara. Segurando muito, porque a minha vontade é ficar xingando aqui o tempo todo. O tempo todo. Entendeu? Lá no perfil dos caras eu não vou fazer isso. Porque eu não gosto que faça comigo, apesar de eu deixar, não gosto que faça comigo. Então eu não vou no perfil do cara xingar. Agora, no meu perfil eu posso. Meu perfil eu posso, e foda-se. Esse time é merda. O time do Vasco é lixo.
Nem competir fisicamente os caras conseguem competir contra o Porto Cabejo, gente. Tô falando de um time que é 13º colocado no Campeonato Venezuelano. Ridículo, ridículo. Deixa eu tomar mais um gole de cerveja aqui, porque esses dias eu tive pressão alta no jogo. Olha só, com quase 30 anos de idade tendo pressão alta. Minha pressão foi 17 por causa da porra de um jogo. Então, deixa eu tomar um gole de cerveja aqui e vou dar uma lida nos comentários de vocês. Porque, galera, ó, eu não sei nem mais o que falar, cara. Nem sei mais falar sem xingar, porque tá difícil, tá difícil. Vamos lá. Que diferente desses filhos da puta, eu trabalho. E tento fazer o melhor, porque não é possível, os caras não tem tesão nenhum pra jogar a camisa do Vasco, cara. Tesão nenhum. Eu vejo esse... Eu tô encarando aqui a rede social pra mim como a chance da minha vida. A chance de transformar, não aqui com o perfil Gu Vascaíno, mas eu tô trabalhando como social media, eu tô estudando todos os dias, botando isso em prática, me oferecendo. Igual o Pedrinho fala muito assim, ninguém fez proposta por Vasco. Poxa, recentemente estou começando a trabalhar como social media. Se eu ficasse de braço cruzado, não ia chegar nenhuma proposta pra mim, não. Eu tomei muito não, tô batendo na porta das empresas. Tô falando isso, gente, só pra contextualizar. Fazendo analogia da minha vida com o que o Pedrinho deve estar fazendo, que não cola esse papo dele, de que não tem proposta. Eu comecei, fui numa academia, fui em outra academia, fui na padaria, eu fui em mais de 20 empresas. Todo dia indo, mandando mensagem, poxa, eu faço trabalho assim, assim, assado, vamos fechar comigo, vamos começar a trabalhar junto. De primeira dessas 20, eu tomei não de todas, peguei, fui para mais 20 empresas, coloquei, entrei, conversei, procurei, busquei, e hoje eu fechei contrato, hoje, que eu digo, nas últimas semanas, fechei contrato com 4. Então não adianta, Pedrinho, ficar esperando, não. Tem que ir atrás, tem que correr atrás. Agora, se você não dá para correr atrás, se você acha que tem que ficar sentado com a bunda na sua cadeira, esperando uma oferta chegar, meu amigo, você vai estar dando margem para a interpretação que eu vou dizer aqui agora. Você quer o poder pelo poder, você não quer vender o Vasco. Você, Pedrinho, não quer vender o Vasco. É isso que você está deixando para interpretação. E o Edmundo deixou bem claro. É outro também. O Edmundo falou, eu sei de um monte de podre, eu sei das coisas erradas que tá acontecendo. Se sabe por que não falou enquanto estava acontecendo, não é vascaíno? Não bata no peito que é vascaíno? Então para encobrir o Pedrinho, ficou engolindo o Pedrinho fazendo merda? Então tem que tomar no cu o Pedrinho, o Edmundo, que não são vascaíno porra nenhuma. Porra nenhuma. Nenhum dos dois. Vascaíno sou eu, vascaíno é você que tá aí assistindo, que sofre, que vai ter que escutar flamenguista enchendo a porra de saco amanhã, hoje. De olhar pro seu filho e não conseguir ter coragem de falar, caralho, se olhar pro seu filho e falar assim, ou pro seu sobrinho, que é igual eu que tem 3, olhar pra eles e falar assim, porra, caralho, eu tô incentivando os moleques a ser vascaíno, que merda que eu tô fazendo pra vida dos moleques. Que a realidade é essa hoje, você olha pra uma criança que tá virando vascaína, dá pena. Dá pena. É revoltante, cara, é revoltante. E a gente não tá pedindo, cara. O cara não tem dinheiro, você quer que o cara monte um Real Madrid do dia pra noite. Não é Real Madrid não, gente. É não ficar passando essas vergonhas aí. É fazer uma temporada pelo menos digna. É o Vasco jogar contra um Corinthians na Arena Corinthians e fazer um jogo difícil. É o Vasco pegar um Palmeiras e ganhar. É o Vasco pegar um Flamengo e ganhar. Complicado. Eu tô... Nossa, tô desolado, galera. Tô desolado. Deixa eu botar meu amigo Maurício. Tô desabafando com vocês aqui. Porque é muito difícil, mano. Muito difícil. Eu gosto pra caralho desse time. Não deveria, mas esse time mexe com o meu humor. Esse time mexe com a minha vida. Não deveria. Mas assim, a minha semana agora, final de semana, com tantas coisas boas acontecendo na minha vida, e eu vou ficar puto, porque o Vasco me deixa puto. Então vamos lá. Que antes do Maurição parece que tá conectando, não sei se é a minha internet que tá ruim ou tá dele. Fael CRVG mandou aí, Gu, não aguento mais, tento cada vez mais, o time tá caindo, mas irmão, difícil. Luiz mandou aí, você tá corretamente certo, Gu, tamo junto, Luiz. E eu não queria estar certo, tá? Eu queria estar aqui falando, porque vocês falassem, Gustavo, você tá falando merda. Mas, difícil, galera, difícil. Nath mandou aí,
surreal, é tóxico demais, difícil, né, Nath? Nath é minha amiga aí. Ah, o Douglas Marcolombo aí, flamenguista. Ai, rapaz, tem que aguentar os flamenguistas agora. Douglas Marcolombo, Gregório, me enchendo o saco. Eles não gostam que zoe eles contra o Flamengo que toma ataca, não, né? Mas eu aceito ser zoado, porque fazer o quê? Meu time é isso que o meu time proporciona. Tamo junto, Douglas. Aquele abraço. Vou tentar ajudar aqui, Maurição. Bruna tá entrando aí também. Cara, a Bruna, uma das meninas aí que eu conheci com o sorriso mais bonito que tem. Ô, Bruna, eu duvido que hoje você consegue dar um sorriso bonito desse que você tem. Eu duvido. Difícil, tá? O negócio tá feio demais. Raul mandou aí, achou do zagueiro da base. Mano, cara, todo mundo do Vasco hoje foi nota 0. Do goleiro ao atacante, ao Verrete. Do Léo Jardim. Não, Léo Jardim, não dá nem pra culpar o Léo Jardim, né? Mas vamos botar a zaga até o Verrete. Nota 0. Mas eu não vou ficar aqui malhando o garoto, dando porrada no garoto, não, porque ele entrou num time totalmente. Pode parecer desculpa, mas tem tantos outros jogadores pra gente dar porrada, que eu não vou dar porrada no moleque que tá fazendo seu 3º ou 4º jogo como profissional. Eu tenho que dar porrada no Piton, tenho que dar porrada no João Vitor, no Hugo Moura, no senhor Matheus Cocão, no senhor Felipe Coutinho, que além de ganhar seus 1.800.000 por mês, ainda trouxe na mala o cuzão do Souza, que paga de cristão, paga de isso, que é aquilo, eu sou da igreja, eu sou bem resolvido, eu sou Vascão. Caralho, tá lá no Vasco pra tirar dinheiro do Vasco, filho da puta. Tem que sumir. Se ele fosse vascaíno mesmo, cara que não é nem relacionado, nem reserva se ele fosse vascaíno mesmo, ele abria a mão do salário dele. E pasmem, o Pedrinho fez contrato com ele até 2026. Contrato Teixeira também. Vocês têm que pagar 250 mil pro Souza até 2026. Grande cristão. Grande vascaíno, Souza. Pra puta que pariu. Bombado. Ô, Maurício, cara, não sei o que tá acontecendo, eu não tô conseguindo te aceitar, mano. Deixa eu te mandar a solicitação aqui pra ver se vai. Começa a carregar aqui e você não entra na tela. Não sei o que tá acontecendo. Tô tentando aqui, mas não tem condição. Anderson mandou aí, como ganha tudo na base e no profissional nada, só sabe moleque ruim. Mano, vou te falar uma parada. Eu não vou lembrar o ano agora em que o Antônio Lopes, o Vasco mal pra caramba, numa semifinal, ou numa final, salvo engano, se eu estiver falando merda, quem é mais velho aí que lembra, como falo, vai jogando nada, sabe o que ele fez? Ele barrou os 9 titulares. O Lopes barrou 9 titulares. E sabe qual é o resumo da história? Vasco campeão carioca. 9 titulares. Então tá na hora de barrar. De pegar o sub-20, sub-17. Ah, vai perder, mas dá um susto nos caras. Piton. Tira o Piton. Tira o Gomora. Tira o Cocão. Tira o João Vitor. Tira... Não, Tietchan, acho que ainda dá pra deixar. Ainda dá pra tentar. Pega esses caras. Tira o Coutinho. Esquece o Coutinho. Pega esses caras e não deixa nem no banco. Corta. Entendeu? Corta esses caras. E bota o sub-17, o sub-20 para jogar. Que de repente dá mais efeito. Porque pelo menos, teoricamente, se a base nem todo mundo for igual o Ryan, que é um moleque morto, um moleque que tá tendo a oportunidade da vida dele, um moleque que não consegue... Ele eu posso falar que já teve inúmeras chances como profissional. Entra cansado no jogo, não consegue dar um pique, não dá uma trombada, não dá um chute forte pro gol, não faz nada. Porra, o cara, a chance dele mudar a vida da família dele tinha que estar comendo capim. O cara tá cagando e andando. E eu deixei minha cerveja em outro lugar aqui. Calma aí, deixa eu pegar minha cerveja aqui, que eu não tô aguentando. Calma aí, gente. Deixa eu pegar minha cerveja. Pronto. Agora, cervejinha na mão. Agora eu volto. Então, gente, é muito difícil, muito complicado. Eu acho assim... Eu joguei toalha, mas jogar toalha que eu tô falando não é deixar de ser Vasco, nada não. De deixar de ser jogo, de deixar de ficar igual um palhaço atrás da televisão assistindo. Eu tô falando que eu desisti de ver meu time, eu perdi a esperança de ver meu time, de ver o Vasco ser Vasco novamente. Falo e repito, na nossa geração, que nasceu de 90 pra cima aí, não vai ver o Vasco que os seus pais viram, que os seus irmãos, se tiver mais velho, viram, e que os seus amigos que são mais velhos viram. Não vamos ver o Vasco. Acabou. Eu não tenho mais esperança. Não tenho mais esperança de ver o Vasco ser novamente o Vasco um dia. A minha última esperança era esse bundão do Pedrinho. Por surpresa,
saiu aquele lance do Edmundo, e eu fui olhar no perfil dele, porque eu nunca disparei uma ofensa, nem em comentário e nem no direct dele. Como eu já disse mais cedo, eu não faço isso com o jogador, nem com o presidente. Porque eu não acho certo ir no perfil do cara xingar o cara. Eu não acho certo. Vocês aí ficam à vontade para falar o que vocês pensam. Eu não acho certo e eu não faço. Aí eu fui olhar o perfil dele para ver se ele tinha respondido às acusações do Edmundo. Eu falei, eu não tô achando Pedrinho, tô achando Pedrinho. Peguei o celular do meu pai, olhei, Pedrinho ali. Ou seja, estou bloqueado. Ele deve ter visto minhas críticas dos últimos jogos e bloqueou. Olha que sujeitinho pequeno. Eu tô cagando se o Pedrinho me bloqueou, não bloqueou. Eu me importo é com vocês. Com o jogador, com diretoria, eu tô cagando. Se deixa de me seguir, se me bloqueia, eu tô cagando. Mas eu tô falando assim, a infantilidade. Eu, um cara que tem um perfil no Instagram, que ainda tá crescendo, tá aí emergindo, eu escuto xingamento todo dia, gente. Todo dia tem gente no meu perfil me xingando, falando que o meu conteúdo é de merda, falando que eu sou um merda, falando que eu tinha que fazer um favor, é um favor do Vasco eu apagar a minha página. Todo dia eu escuto esse tipo de gente me xingando. E nem por isso eu fico, ai meu Deus, estão me xingando. Ai meu Deus, eu não tô conseguindo trabalhar. Não tô conseguindo trabalhar porque estão me xingando. Não, o que eu faço? Mano, eu tenho que confiar no meu trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho que botar em prática e eu tenho que confiar em mim. Ninguém vai me apoiar mais do que eu. Eu sou a única pessoa que posso mudar meu destino. Eu sou a única pessoa que posso fazer meu futuro. Eu sou a única pessoa que posso mudar minha vida. Então, foda-se se esses caras estão me xingando. Deixa eles me xingar. Não vou lá, não bloqueio. Ainda respondo, muitos deles ainda respondem. Não bloqueio porque eu tenho consciência que basta eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Trabalhando com honestidade, com caráter, estudando e aplicando todos os dias na prática. Aí tem que vir um cara que lidera uma instituição chamada Vasco da Gama e bloqueia todo torcedor que faz crítica a ele. Pedrinho, se você não quer que faz crítica a você, faça um bom trabalho. Se o Vasco tivesse minimamente com padrão de jogo, líder aí da Sul-Americana, da fase de grupo, brigando ali, disputando com os times que jogou no Campeonato Brasileiro, ninguém ia estar te dando porrada. Se você soltasse um balanço financeiro decente para mostrar, ó, é assim, assim, assado, a dívida aumentou, mas a gente conseguiu reduzir aqui, ali, ali, nada. A solução dele é ficar com birrinha, arrumar problema com o Edmundo, arrumar problema com o torcedor, e depois vai nas entrevistas com aquele papinho manso que muita gente cai. Então, gente, infelizmente, eu falei isso antes do Pedrinho assumir. Vai ser foda se o Pedrinho entrar junto com o Felipe, fazer uma gestão ruim e eu ter que ficar xingando esses caras. E eu ter que ficar criticando esses caras. Porque o Felipe menos. Para mim, o Felipe, na categoria de ídolos do Vasco, não está entre os 20 maiores. Não tá. Não tá. O Felipe, sim. Felipe jogou pra caralho, empilhou o título. Felipe, sim. Pedrinho, não. Pedrinho, não. Felipe, sim. Aí, porra, ter que bater num cara igual um Felipe, me dói. Me dói. Porque eu sei separar o que ele fez fora de campo do que ele tá fazendo na administração. Agora, muita gente não sabe. Muita gente não sabe. E ele foi um puta jogador. Um dos maiores da história do Vasco. Fato. Salvo engano, ele é o jogador que mais título levantou com a camisa do Vasco. Mas como diretor de futebol, o auxiliar técnico, não vou nem falar, tá? Não vou nem falar, como diretor de futebol. E vocês não sabem, o filho dele tá empregado lá no Vasco, ganhando uma nota. O filho do Edmundo tá empregado no Vasco, ganhando uma nota. Você sabe o que o Vasco virou? Prefeitura. Cabide de emprego. É pros amigos do Pedrinho. Mesma coisa que foi na gestão do Salgado, que foi na gestão do Campelo, que sempre foi na gestão de Eurico, que sempre cachou os filhos dele, os amigos dele lá. Ridículo, galera, ridículo. O Vasco, dá para fazer uma análise certinha. O Vasco é igual à situação atual do Brasil. Todo mundo que entra para administrar só entra para roubar e fuder a porra do negócio. A realidade é essa. Nem... Acho que se bobear, se perguntar assim para alguém, pra fazer uma piada aqui, né, para dar uma aliviada. Se perguntasse para Jesus, falar assim com ele, o que você prefere, carregar uma cruz, ser crucificado ou torcer pro Vasco? É carregar uma cruz na hora, sem pensar. Sem pensar. Muito melhor que ser torcedor do Vasco. A gente só toma no cu. Só toma no cu. Só toma no cu. Difícil.
Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Hugo tentou entrar aí, deixa eu ver se eu aceito o Hugo. O Matheus mandou aí, meu parceiro Matheus. Muita gente por interesse, pouca gente de prol do Vasco, infelizmente. É isso aí, Matheus. A gente tava até discutindo lá no grupo lá. Matheus, amigo, não, meu irmãozão que eu tenho. Cara, difícil, Matheus. Você vê esse futebolzinho que nosso time apresentou hoje, que o time que vem apresentando. E o pior, cara, o pior que eu tô falando aqui, nós não temos expectativa nenhuma de melhora. Nenhuma de melhora. Quem em sã consciência consegue cravar que o Pedrinho vai conseguir contratar bem na janela? Olha quem contrata. O Pedrinho se amarrou. Eu não duvido muito da honestidade dele, não. Apesar desses cargos aí, né, de filho de um, de filho de outro. Mas ele contratar para ser CEO, diretor do Vasco, o Marcelo Santana, o cara era diretor do todo-poderoso América de Natal na Série C do campeonato. Da Série C do Campeonato Brasileiro. Esse é o cara que está à frente da gestão do Vasco hoje. Um cara que estava num clube da Série C. O Felipe nunca foi diretor de futebol dele na vida. Nunca foi diretor de futebol dele na vida. É diretor com total confiança e braço direito do presidente. Como treinador, mal na Ponte Preta, escorraçado na Ponte Preta, escorraçado no Bangu, escorraçado acho que no Volta Redonda. Péssimo treinador. Péssimo treinador. Péssimo, péssimo. Aonde foi demitido. E rápido. Porque viu que o trabalho dele é ruim. Aí falar que ele ainda... Como que aprova a contratação desses jogadores? O Garré nunca fez 10 gols na carreira. Eu acho 10 ou 15 gols na carreira. 10 milhões, meio milhão por mês, contrato de 4 anos. O Lloyd tem menos gol que eu na carreira. O Lloyd não tem 8 gols na carreira. Acho que 6 gols que ele tem na carreira. 500 mil por mês, contrato de 4 anos. Pasmem. Não sei se vocês são informados a esse nível. O Lloyd, em todos os times que ele passou, acho que foram 4 ou 5 times, posso estar errando para cima ou para baixo, um para cima, um para baixo, ele nunca foi vendido. Ele saiu do Sporting B dispensado. Ele foi para outro time agora que eu não vou recordar o nome, dispensado. Aí apareceu desse time turco aí, o Vasco, foi o primeiro time que teve coragem de pagar pelo Lloyd. Ainda pagou 10 milhões de reais. Aí eu te falo. Vive chorando que não tem dinheiro. Aí o dinheiro aí, ó. Jean Davi, aí as o Pedrinho vivia falando que tinha falcatrua nas contratações da 777, que não existia o Vasco contratar os jogadores que contratou, pelo preço que contratou e pelo salário que contratou. Olha o que ele fez. A mesma coisa. Jean Davi. Quem fez os Vasco ter os pontos que tem, fez o Vasco aí ter feito uma boa temporada ano passado, foram as contratações da 171, que é a 777. Mas foram eles, Léo Jardim, Verrete, o próprio João Vitor, que foi titular. Tudo contratação da 777. De todos que o Pedrinho contratou, o único que deu certo, foi o Nuno Moreira até agora. Mas mesmo assim você vê com um jogador que não aguenta jogar 45 minutos. Eu com a barriga aqui, ó, desse tamanho aqui, ó, corro mais que o jogador do Vasco. Com a barriga desse tamanho aqui, eu corro mais que o jogador do Vasco. Então, gente, você vê o nível de amadorismo. Aí eu chego onde eu falo que eu fui inocente, que eu acreditei, que me fez ter esperança do Pedrinho ter assumido. Eu tive esperança num cara, hoje eu enxergo. O Pedrinho nunca administrou uma empresa, nunca. Gestão pública, o Pedrinho nunca participou. O Pedrinho foi jogador de futebol durante parte da carreira, né? Que a maioria ele estava no departamento médico, machucado, sempre foi bichado. E comentarista. Como que esse cara vai ter competência para administrar uma pica? Que administrar o Vasco é uma pica. Não é fácil. Não justifica o trabalho ruim dele. Mas assumir o Vasco é uma pica. Porque o Vasco é cheio de problema tributário, cheio de problema financeiro, problema com justiça. É uma pica pegar o Vasco. Aí nós fomos ingênuos ao ponto de acreditar que esse cara,
que nunca administrou uma empresa, nunca teve um funcionário da vida, vai conseguir fazer uma boa gestão à frente no clube de regata Vasco da Gama, que é um clube quebrado, cheio de problemas. Eu acho que a culpa é minha. Eu acho que a culpa é sua. Por ter acreditado. Só pode. Só pode. Só pode. Só pode. Foda. Tá, eu tô triste falando isso, cara. Não tô nem um pouco falando assim, desabafando com vocês aqui mesmo, mas assim, tô triste. Triste. Muito triste. Fagner mandou aí, nos elegeu, nós elegemos Pedrinho, culpa nossa também. Vamos parar de agir na emoção. David mandou aí, Cocão titular absoluto, meu Deus. Ellen mandou aí, os jogadores foram poupados ainda, e ainda vai render. Pois é, o Coutinho foi poupado e saiu no segundo tempo. Alexandre mandou aí, Pedrinho, seu puxado, somos do Vasco. O Tigrinho mandou aí, já tá na hora da torcida fazer história de novo. O Lucas Oliveira mandou exatamente. Matheus mandou aí a realidade. Blog da Luísa Ribeiro mandou aí, você tomando cerveja e eu suco de maracujá, tá foda. Amiga, eu fiz um propósito que eu não queria beber dia de semana mais, queria tomar um dia, cerveja um dia de semana só, que eu tô querendo perder um peso, preciso perder peso. Por conta do meu joelho tá fudido, tô com LCA quase rompido, atingi um peso que eu nunca atingi na vida, olha só a papada que eu tô. Tô com 95 quilos, assim, pela saúde, eu tenho que parar de fumar, tenho que parar de beber. Tinha parado de fumar, hoje não aguentei não, tive que pegar um cigarro aqui e fumar, daqui a pouco vou fumar outro, foda-se também, nessa merda. Dar uma sujada no pulmão, já tá podre mesmo, mas assim, é desanimador, cara, desanimador. Isaac mandou aí, Tietchan já morreu, mano, não marca, não ataca, não corre, o cara tá morto. O Lorival mandou aí, Pedrinho não quer vender a SAF, pra não perder as regalias do clube. Emerson mandou aí, vergonha, isso não é Vasco. E até, tipo assim, pra gente pensar, o cara ia largar um salário bom da Globo e o trabalho mais fácil do mundo pra mim, que é ser comentarista, porque comentar o que você tá vendo é a coisa mais fácil do mundo. Mais fácil do mundo. Por mais que no meu resumo pós-jogo, muita gente aí fala que eu tô falando merda, mas isso faz parte, né? Cada um tem uma visão de futebol. Mas comentar futebol é a coisa mais fácil do mundo. Você tá vendo o que tá acontecendo, é só você falar. Então eu tinha um emprego mais fácil do mundo, ganhava bem. Aí é suspeita, aí vai chegar no Vasco para não ganhar nada, para pegar essa pica aí na mão, tomar pressão de torcida, colocar a idolatria dele em risco para não ganhar nada. Aí você pega e olha, eu não posso afirmar nada, tá? Nem tô afirmando, porque não tenho conhecimento para isso, não tô informando, não tenho informação para isso. Então o que eu tô falando para vocês aqui é o que tá me fazendo pensar. Aí você começa a entender, tá, mas tá um amigo de um, tá um amigo de outro, tá o empresário que é colega, tá o outro empresário. Você explica, pagar $500.000 por mês no Lloyd? Será que não tá pegando um negocinho por fora, não? Supostamente, né, para não tomar um processo? Supostamente. Então, gente, assim, não tem mais o que falar, galera. Só agradecer vocês a participação aí, já, desculpa, tá encerrando, mas, assim, pra mim não... Eu não ia nem abrir, eu abri a live por respeito a vocês, entendeu? Por quem me acompanha, quem gosta do meu trabalho, e também para eu desabafar, mas, assim, sem condição. Vou fechar aqui, vou tomar mais essa cerveja aqui, vou pagar a conta, vou embora para casa puto. Não tem piada hoje meu conteúdo é de humor, mas sem condição de fazer piada hoje, entendeu? Eu tô revoltado. É uma pena, cara, você vê, eu fico assim bobo. Você ter para mim, a quarta maior torcida do país, você ter um clube com a história que tem do Vasco. O Vasco tem tudo para ser um dos melhores clubes da América Latina disparado. O Vasco tem engajamento da torcida, o Vasco enche estádio, o Vasco vende camisa pra caralho. Na rede social todo mundo fala de Vasco. E a gente não consegue um administrador decente para administrar e fazer o Vasco dar lucro. É tipo o Correios, o governo com o Correio. O Correio, praticamente, até pouco tempo era monopólio, só Correio. E o Correio consegue dar prejuízo. A Petrobras consegue dar prejuízo. Uma das maiores, que o Brasil é referência em tecnologia de exploração de petróleo com a Petrobras ainda consegue dar prejuízo.
Aí a gente fica se perguntando como que isso acontece, como que um Vasco dá prejuízo, como que uma Petrobras dá prejuízo, como que um Correio dá prejuízo. Sabe como que dá? Roubo. Roubo e má administração. Ou seja, má administração seguida de roubo. E não é só do Pedrinho, tá? Isso vem de anos e anos e anos. Desde o Eurico, o Vasco só é roubado, esculachado e apequenado por quem diz que ama o Vasco, por quem se intitula vascaíno, quando na verdade eles amam o poder, eles amam a cadeira de presidente, e eles estão pouco se fudendo pro Vasco e para você, para mim, que somos torcedores. Então, gente, para eu não continuar aqui falando mais merda, xingando, fiquem com Deus. Não vou dar boa noite, porque não é boa noite para ninguém. Obrigado pelo apoio e o carinho que vocês têm comigo. Desculpa se eu exagerei em algum desabafo, mas eu sempre aqui na minha rede social, eu falo aquilo que eu penso. Pode ser impopular, igual perdi mais de 5 mil seguidores por criticar o Pedrinho. Desde 2 meses que eu tô criticando o Pedrinho, o Paê, já tem 1 ano que eu falo que o Paê não existe ganhar o que ganha com a camisa do Vasco, que não entrega. E ficou falar mal de Coutinho. 5 mil seguidores, mas eu não ligo pelo número de seguidores que eu tenho. Sabe por quê? Eu ligo pelo aquilo que eu penso, eu ligo pela minha verdade. E eu não vou deixar de falar o que eu penso, a minha verdade para vocês, por conta de se eu vou ganhar ou se eu vou perder seguidor. Eu falo aquilo que eu penso. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. Boa noite. Desculpa se eu exagerei alguma coisa. Se você pensa diferente de mim, você tem total direito de se expressar aqui. Já tem comentário lá, comenta nos meus stories, vai lá nos meus stories, vai no meu post, comenta lá, deixa a sua opinião, tá? Eu não sou dono da verdade, mas aqui no meu perfil, no perfil Gu Vascaíno, eu falo a minha verdade, eu falo que é aquilo que eu penso. Então, fiquem com Deus aí. Grande abraço.